Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo José Natan e aqui eu falo um pouco sobre as experiências que eu estou tendo no percurso de me tornar bilionário. Esse é meu grande sonho. E quando nós falamos de se tornar bilionário, algumas pessoas até disseram para mim: Natan, por que você não foca primeiro em ser milionário, depois bilionário? E eu entendi, observando aquilo, né, eu perguntei, mas por quê? Ela disse, não, mas é que bilionário, bilionário. E eu pensei comigo, poxa, se é apenas isso que você consegue imaginar, existe algo que te faz pensar assim. E esse algo talvez seja aquilo que você aprendeu na sua infância, ou durante a sua vida, ou o meio que você convive. Logo, nós chegamos naquele ponto sobre a realidade, o sonho, a imaginação, a fantasia. O que é real? O que é real e o que não é real? Até quando os ateus começam a falar sobre Deus, mas Deus não existe, não é real. Tá, mas então o que é real? É só aquilo que tem um átomo? Ok, mas me explica isso. Ah, não tenho como explicar, então é Deus? Sim? Não? O que é? O que é real? Logo, quando caímos nesse pensamento, nós começamos a pensar e refletir sobre o sonho. Sonho é o que guia o ser humano. Se você não sonha, você já está morto. Ou, se você não sonha, infelizmente, você está vivendo a vida de outra pessoa. Se você não sonha, você provavelmente deve ter comportamentos depressivos e ansiosos. Isso acontece porque o que move o ser humano é o sonho. É para onde eu estou indo. Viemos de um lugar, estamos indo para outro lugar. E que não sabemos ao certo. Os cristãos pensam que estamos num teste para ir para o céu. Outros pensam que existe uma programação, que fomos programados para viver aquilo. Outros dizem que podemos moldar a nossa própria realidade. E que também não sabem se estamos indo para um lugar ou não. Eu fico um pouco que estamos indo para algum lugar melhor. E um pouco, ou melhor, 100%, de que nós podemos moldar a nossa própria realidade. Até porque Deus deu o nosso livre-arbítrio para moldar, decidir, agir. Entendendo que nossos comportamentos e ações são influenciados pelos meios que nós convivemos, aquilo que consumimos, logo aquilo que ouvimos, que vemos, que sentimos, que comemos, isso faz com que nós tomemos ações e comportamentos com base nesses aprendizados. Isso também influencia muito com as pessoas que nos educaram, seja os seus avós, os seus pais, os seus tios, independente de quem cuidou de você na sua infância. Infelizmente, a distância de uma mãe e um pai, uma presença paterna e materna na infância, dos seus 0 aos 13 anos, pode ter causado muitos problemas, como os medos, culpas que talvez você nem sabia que tinha e muitas dependências emocionais. Tudo isso, todos esses emaranhado de coisas e amarrações, impedem você de ter a maior habilidade que o ser humano tem, na minha opinião, que é sonhar, que é criar. Algumas filosofias dizem que o ser humano tem um poder tão grande de criar, de desenvolver, que Deus deu esse poder ao ser humano. Você já pensou? Até quando, nas aulas de filosofia, quando as pessoas falam sobre... tinha uma pedra e aquela pessoa quebrava... Melhor, tinha uma castanha e aquela pessoa quebrava a castanha com uma pedra. Logo, a pedra deixou de ser útil, porque conforme ele usava a pedra, se quebrava. Então depois, para continuar quebrando aquela castanha, ele pensou em algo com um cabo, para dar mais força, mais velocidade. Ele pensou em ferro. Logo, ele visualizou e imaginou o martelo. Agora ele usa esse martelo para quebrar a castanha. O que isso faz nós percebermos e
observarmos que tudo parte de um pensamento, tudo parte da sua imaginação. Se você imagina e visualiza, aquilo é real. Então chegamos naquele ponto do o que é real. Real é aquilo que conseguimos enxergar. Não aqui no plano material, mas em algum plano. Seja esse plano em nossa mente. Isso é real. Mas agora vamos fazer uma construção melhor, né? Para entendermos de fato o que é real. Conseguimos enxergar? Vamos imaginar um elefante de asas. Esse elefante é real, ok? Depende do plano que você está me dizendo. Se esse elefante está no plano físico, palpável, ao qual eu posso tocar, sentir, talvez morder, real. Plano físico. Agora, quando nós observamos esse mesmo elefante num plano mental, num plano da imaginação, isso esse elefante passa a ser do nosso plano fantasia. Certo? Então, só que existe um ponto, uma vírgula aí muito importante, de que talvez esse elefante com asas não seja real agora, mas podem ter alguma mutação genética, alguma biologia feita para que esse elefante nasça com asas. Então, é real ou não? É impossível ou é possível? Logo caímos naquele pensamento filosófico de que o impossível é só questão de companhia. O impossível é só questão de companhia. Então, agora temos um sonho. O sonho de uma pessoa que quer ter um elefante de asas. Percebeu que a cada pensamento e exemplo que eu fui dando era um pensamento e uma visão diferente? E essas são as pessoas com limitações, com talvez certezas. E quando falamos em limitações, com base em que eu estou limitado? Com base no outro. Ou com base no outro. Mas quer dizer que eu estar limitado então é errado? Não, não é errado. Depende do que é certo para você. Depende do que pode ser real para você. Depende muito também daquilo que você viveu. E com base no que você diz ser certo ou errado. Ser bom ou ruim. Então caímos num pensamento de que, como eu faço para então o meu sonho, aquilo que eu visualizei, se tornar real? Para que isso aconteça, você precisa estar com pessoas. E vamos chegar agora num ponto, num divisor de águas, para facilitar o raciocínio da diferença da fantasia e a realidade. Se você viu, se você conseguiu ver, se você conseguiu imaginar o processo daquilo acontecendo, e você se compromete com aquilo, você vê o seu comprometimento, a realidade do seu comprometimento com aquilo que você está sonhando, com aquilo que você está imaginando, isso é real. Então, apenas pensar que, eu tive um sonho, mas isso é impossível. Apenas companhia. E essa companhia pode ser eu, aqui com você. Certo? Você assistindo esse vídeo, eu posso ser uma companhia para você. Sim. E agora você, com essa informação, você entende que se eu consigo sonhar, se eu consigo visualizar o processo daquilo acontecendo, e ainda visualizo o meu comprometimento com aquilo, para tirar do plano da imaginação e do plano criativo e trazer para o plano físico, isso é real. Real partindo do pressuposto que estamos trazendo para o plano físico. Porque pode ser real também no plano fantasia. Então, quando nós temos essa clareza sobre sonhar, visualizar, observar meu comprometimento com aquilo e visualizar o processo, é real. Só que tá. Para ser mais real, é onde vai a sua decisão e comprometimento com aquilo que você visualizou. Isso pode ser coisa simples, pessoal. Pode ser talvez um casamento que você queira, um namoro. Isso pode ser a construção de uma empresa,
Um carro que você quer comprar? Uma moto que você quer comprar? Um filho que você quer ter? Qualquer coisa. A demissão que você quer pedir? E quando você imagina aquilo, visualiza o processo acontecendo e visualiza e se compromete com a execução, mesmo sabendo que vai ter empecilhos, vai ter problemas, vai ter talvez padrões mentais de comportamento seu. Talvez um narcisista, um vingador, uma vítima, que isso te amarra, certo? Então, já aí nesse caso, sobre o comprometimento e execução para o sonho, caímos em outro cenário, tá? Caímos em outro cenário, que fica para um outro vídeo. Mas sobre o seu sonho ser real, tá aqui a explicação. Se você visualiza o processo e o seu comprometimento com a execução daquilo é real. Mas saiba que talvez não temos recursos ainda, para que o seu sonho se torne realidade nesse tempo de vida que você tem, tá? Observa muito isso. Por quê? Quando que alguém iria imaginar que conseguiríamos voar sobre asas de ferro? Isso é muito... Tem umas passagens bíblicas que falam sobre as asas de ferro, que são os aviões, né? Mas, enfim, fica um assunto para outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas quando nós conseguimos entender que aquilo que imaginamos, visualizamos o processo e temos a real maturidade, comprometimento com o processo, aquilo pode se tornar real, mesmo sabendo que vão existir problemas e que eu estou tão comprometido que eu vou resolver os problemas para que aquilo que eu sonhei e visualizei se torne real. Assim, as pessoas voltam a viver. Se você não está sonhando, se você não está indo atrás, você está morto. Você está vivendo a vida de outra pessoa que possivelmente nesse momento você está tendo comportamentos depressivos e ansiosos. Porque você está vivendo a vida de outra pessoa. Sim. Talvez aquela pessoa que você deixa de ver a sua vida para cuidar dela, para viver o que ela quer. Não. Tem um nome bem fácil para isso aí. Dependência emocional. Vai no psicólogo. Bom, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Mas sonhe, volte a sonhar. Se você não está sonhando, você está morrendo. E sobre desistir. É um assunto longo a questão de desistir, né? Mas falar não desista também é muito irresponsável. Não desista. Mas desista. Desista de uma coisa. Desista de querer agradar o outro. Desista de querer viver o que o outro quer que você viva. Viva o seu sonho. O que move um ser humano é o sonho. Se você não sonha, não projeta, porque isso foi uma habilidade que Deus deu para nós, e você não executa isso, você está morto. Principalmente se você vive, isso é pesado, mas deixando em que o irmão disse e você disse que foi Deus que falou, guia a sua vida. Tome muito cuidado. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e me dê recomendações sobre pontos que vocês querem que eu fale aqui nos vídeos para levar clareza, para levar consciência, para que vocês vivam melhor e realizem seus sonhos, para que vocês tenham vidas leves, saudáveis e alcancem aquilo que você quer. É isso. A vida, ela é uma dádiva, então ela deve ser vivida da melhor maneira possível. Se existe um problema que você já observou, não deixe, esse problema não vai sair daí. Ninguém vai vir salvar também. Então, livre-arbítrio. Decida, haja e age. Resolva esse problema. Esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado. Se inscreve no canal e até o próximo.